O Salmo 40 começa com uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Estas palavras carregam uma verdade profunda que transforma a maneira como enfrentamos as nossas crises. Davi não disse que a libertação foi instantânea, ele esperou com paciência. Há uma diferença entre esperar passivamente e esperar ativamente na presença de Deus. Quando esperamos no Senhor, não estamos apenas contando os dias, estamos confiando que Ele está a trabalhar mesmo quando não vemos nada a mudar. O versículo continua dizendo que Deus tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Que imagem poderosa! O poço representa todas aquelas situações onde nos sentimos presos, afundando, sem conseguir sair pelas nossas próprias forças. Pode ser um poço de dívidas, de enfermidade, de solidão, de vícios, de depressão. Mas o Senhor não apenas nos tira do poço, Ele coloca os nossos pés sobre a rocha. Esta rocha é Cristo, a base firme e inabalável, onde podemos construir a nossa vida. E mais ainda, Ele firma os nossos passos, o que significa que não voltaremos a cair no mesmo poço. Esta manhã é o momento de declarares que o teu tempo no poço terminou, que Deus está a esticar a sua mão para te erguer agora mesmo. Vamos orar. Pai amado, Senhor da nossa vida, nós vimos até a Tua presença nesta manhã com corações necessitados da Tua intervenção. Tal como Davi clamou a Ti do fundo do poço, nós também clamamos agora. Senhor, há tantos dos Teus filhos que acordam hoje sentindo que estão presos em situações impossíveis. Há quem esteja no poço da enfermidade, lutando contra doenças que roubam a paz e a esperança. Há quem esteja no poço financeiro, vendo as dívidas aumentarem sem saber como pagar. Há quem esteja no poço emocional, carregando tristezas e feridas que parecem nunca sarar. Pai, nós declaramos que nenhum poço é mais profundo do que o Teu amor por nós. Nenhuma situação é tão escura que a Tua luz não possa alcançar. Nenhum problema é tão grande que o Teu poder não possa resolver. Senhor, inclina os Teus ouvidos para nós neste momento. Ouve o nosso clamor, como ouviste o clamor de Davi. Estende a Tua mão poderosa e tira-nos de todo o poço onde o inimigo tentou nos aprisionar. Senhor Jesus, Tu que desceste às profundezas para nos buscar, vem agora mesmo resgatar cada pessoa que clama por libertação. Há quem esteja no poço do vício, lutando contra dependências que escravizam o corpo e a mente. Pai, quebra estas correntes agora. Liberta os cativos, solta os prisioneiros. Que o poder do Teu Espírito Santo seja maior do que qualquer dependência química ou emocional. Há quem esteja no poço da solidão, sentindo que ninguém se importa, que ninguém entende a sua dor. Senhor, revela a estas pessoas que Tu estás mais perto do que imaginam, que a Tua presença encha o vazio que há dentro delas. Manda pessoas certas para as suas vidas, amigos verdadeiros que reflitam o Teu amor. A quem esteja no poço do desemprego, sem saber como sustentar a família, vendo as oportunidades fecharem-se uma após outra. Pai, abre portas que nenhum homem pode fechar. Cria oportunidades sobrenaturais de trabalho, que hoje mesmo cheguem notícias de emprego, de contratos, de provisão inesperada. Senhor, há quem esteja no poço do relacionamento destruído, vendo o casamento desmoronar, a família dividir-se. Pai, Tu és o Deus que restaura o que está quebrado, cura os relacionamentos feridos, traz reconciliação onde há divisão, derrama amor onde há amargura, ensina-nos a perdoar como Tu nos perdoas. Há quem esteja no poço da injustiça, sofrendo acusações falsas, sendo maltratado sem razão. Senhor, Tu és o nosso advogado, o nosso defensor. Faz brilhar a verdade como a luz do meio-dia. Vindica os inocentes, traz justiça aos oprimidos.
Que nenhum plano do inimigo contra os teus filhos prospere. A quem esteja no poço da ansiedade, com a mente cheia de preocupações que roubam o sono e a paz. Pai, tu disseste para lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Nós entregamos agora cada preocupação, cada medo, cada angústia nas tuas mãos. Enche as nossas mentes com a tua paz, que excede todo o entendimento. Senhor, há quem esteja no poço da enfermidade mental, lutando contra a depressão, síndrome do pânico, transtornos que parecem não ter cura. Pai, tu criaste a mente humana e tens poder para curá-la completamente. Restaura o equilíbrio químico do cérebro. Sara as feridas emocionais profundas. Liberta das prisões da mente. Que cada pessoa encontre a ajuda profissional necessária e também experimente o teu toque sobrenatural que transforma. Há quem esteja no poço do luto, chorando a perda de pessoas amadas, sentindo um vazio impossível de preencher. Senhor, tu és perto dos que têm o coração quebrantado, consola os que choram, enxuga as lágrimas. Lembra-nos que a morte não é o fim para quem crê em ti, que a esperança da ressurreição traga paz aos corações enlutados. Há quem esteja no poço do fracasso, sentindo que tudo o que toca dá errado, que todos os sonhos se desfizeram. Pai, tu és o Deus dos recomeços. Senhor, não existe fracasso definitivo para quem está contigo. Levanta os caídos, restaura os sonhos quebrados. Dá novas oportunidades. Transforma os erros do passado em aprendizados para o futuro. A quem esteja no poço da culpa, carregando o peso de erros passados, de pecados que já foram confessados, mas que ainda atormentam a consciência. Pai, quando confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus tem poder para limpar a consciência mais suja. Liberta-nos da condenação, ensina-nos a receber o teu perdão e a perdoarmos-nos a nós mesmos. Há quem esteja no poço da rejeição, carregando feridas de abandono desde a infância, sentindo que não é amado, que não tem valor. Senhor, revela a estas pessoas o quanto são preciosas aos teus olhos. Tu as conheceste antes mesmo de nascerem. Tu as formaste no ventre materno, com amor e propósito, que sintam o teu abraço apertado neste momento. Pai, há quem esteja no poço da dúvida, questionando a tua existência, a tua bondade, o teu amor. Senhor, tu és grande o suficiente para lidar com as nossas dúvidas. Revela-te a estas pessoas de maneira inegável, que experimentem a tua presença real, que vejam sinais da tua obra nas suas vidas. Fortalece a fé dos que duvidam. Há quem esteja no poço da amargura, guardando o rancor de pessoas que as feriram, incapaz de perdoar. Pai, a amargura é como veneno que envenena quem a carrega. Ajuda-nos a perdoar, não porque as pessoas merecem, mas porque nós precisamos ser livres. Que o teu Espírito Santo derrame o teu amor nos nossos corações, capacitando-nos a amar até os nossos inimigos. Há quem esteja no poço da inveja, comparando a sua vida com a dos outros, sentindo-se inferior, desejando o que os outros têm. Senhor, ajuda-nos a entender que tu tens um plano único para cada um de nós. O que tu preparaste para nós é perfeito. Senhor, ensina-nos a celebrar as vitórias dos outros sem sentir que perdemos algo. Há quem esteja no poço do orgulho, achando que não precisa de ajuda, que pode resolver tudo sozinho, que é melhor do que os outros. Pai, o orgulho vem antes da queda. Dá-nos humildade para reconhecer que precisamos de Ti em cada respiração, que possamos depender totalmente de Ti. Há quem esteja no poço da preguiça espiritual, sem forças para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Tua face. Senhor, reaviva a chama da nossa paixão por Ti, que o Teu Espírito Santo nos encha de novo desejo pelas coisas espirituais.
que tenhamos fome e sede de justiça. Há quem esteja no poço da perseguição, sofrendo por causa da fé, sendo ridicularizado, discriminado, até perseguido por seguir a Jesus. Pai, fortalece os que sofrem por ti, que tenham a certeza de que grande é a recompensa nos céus. Senhor, dá coragem aos perseguidos para permanecerem firmes, a quem esteja no poço da tentação, lutando contra desejos que sabem que são errados, sentindo-se fraco demais para resistir. Pai, Tu prometeste que não permitirás que sejamos tentados além das nossas forças e que junto com a tentação darás também o escape. Mostra-nos o caminho de saída, dá-nos força para dizer não ao pecado. Há quem esteja no poço da confusão, sem saber que direção tomar, que decisão fazer, que caminho seguir. Senhor, Tu prometeste que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Ti que dás generosamente a todos. Derrama a Tua sabedoria sobre cada pessoa confusa. Ilumina o caminho certo, fala claramente aos nossos corações. Há quem esteja no poço da mágoa familiar, com relacionamentos quebrados dentro da própria casa, pais e filhos distantes, irmãos que não se falam. Pai, a família foi ideia Tua. Senhor, restaura as famílias. Cura as feridas entre pais e filhos. Traz reconciliação entre irmãos, que o amor volte a reinar nos lares. Há quem esteja no poço da falta de propósito, vivendo sem saber para quê, sentindo que a vida não tem sentido. Pai, Tu criaste cada um de nós com um propósito específico. Revela a razão pela qual estamos aqui. Mostra-nos como podemos ser úteis no Teu reino. Dá-nos uma missão que encha a nossa vida de significado. Há quem esteja no poço da traição, tendo sido enganado por pessoas em quem confiava, sentindo que nunca mais poderá confiar em ninguém. Senhor, cura estas feridas profundas. Ajuda-nos a distinguir entre pessoas confiáveis e não confiáveis. Restaura a nossa capacidade de confiar sem ser ingênuo. Há quem esteja no poço do esgotamento, cansado de lutar, exausto de tentar, sem forças para continuar. Pai, Tu disseste, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Senhor, nós vimos, dá-nos descanso, renova as nossas forças, que possamos remontar com asas como águias, correr sem nos cansarmos, caminhar sem desfalecermos. Há quem esteja no poço da esterilidade, desejando ter filhos, mas não conseguindo, sentindo um vazio imenso. Pai, Tu és o Deus que abre ventres. Tu deste filhos a Sara, a Raquel, a Ana. Se for da Tua vontade, concede o desejo de ser pai ou mãe. Se não for, enche este vazio com outros propósitos lindos, consola os que choram por filhos. Há quem esteja no poço da adolescência difícil, jovens perdidos, sem direção, fazendo escolhas erradas. Senhor, protege a juventude. Manda pessoas certas para guiá-los. Livra-os das más companhias. Que encontrem o seu caminho em Ti ainda jovens. Há quem esteja no poço da velhice solitária, idosos esquecidos, sem visitas, sentindo-se um peso. Pai, dá-nos corações sensíveis para cuidarmos dos idosos. Senhor, conforta os que chegaram à terceira idade, que se sintam valorizados e amados. Há quem esteja no poço da violência doméstica, sofrendo abusos em silêncio, com medo de denunciar, sem saber para onde ir. Pai, protege as vítimas de violência, dá-lhes coragem para buscar ajuda, levanta pessoas para socorrê-las, muda o coração dos agressores ou afasta-os das vítimas. Há quem esteja no poço do bullying, crianças e adolescentes sendo humilhados, excluídos, maltratados. Senhor, protege as crianças, dá-lhes força para enfrentar, muda o coração dos que praticam o mal. Levanta adultos atentos que possam intervir. Há quem esteja no poço da discriminação, sendo tratado injustamente por causa da cor da pele, da origem, da condição social. Pai, Tu criaste todos à Tua imagem e semelhança.
Não há raça superior ou inferior diante de ti. Que a justiça e a igualdade prevaleçam. Senhor, a quem esteja no poço da falta de perdão de si mesmo, punindo-se eternamente por erros do passado. Pai, se tu já perdoaste, quem somos nós para não nos perdoarmos? Ensina-nos a aceitar a tua graça, liberta-nos da autopunição. A quem esteja no poço do materialismo, buscando felicidade nas coisas, nunca satisfeito, sempre querendo mais. Senhor, mostra-nos que a vida não consiste na abundância de bens, que o nosso tesouro esteja no céu, que busquemos primeiro o teu reino. Há quem esteja no poço da comparação constante, vivendo para as redes sociais, medindo o próprio valor pelos likes e seguidores. Pai, o nosso valor vem de ti. Somos preciosos não pelo que temos ou aparentamos, mas porque somos teus filhos. Liberta-nos desta prisão da aparência. A quem esteja no poço do legalismo religioso, carregando fardos pesados de regras e tradições, sem experimentar a liberdade que há em Cristo. Senhor, vieste trazer liberdade. Senhor, onde está o teu Espírito, aí há liberdade. Liberta-nos das correntes religiosas que não vêm de ti. Há quem esteja no poço da hipocrisia, vivendo uma vida dupla, sendo uma coisa na igreja e outra fora dela. Pai, dá-nos integridade, que sejamos os mesmos em todo lugar, que a nossa fé seja autêntica e não apenas aparência. Há quem esteja no poço da falta de identidade, sem saber quem realmente é, tentando ser o que os outros esperam. Senhor, revela a cada um quem são em ti. Somos teus filhos amados, escolhidos, preciosos, que encontremos a nossa verdadeira identidade em Cristo. Há quem esteja no poço do medo do futuro, aterrorizado com o que pode acontecer, incapaz de viver o presente por causa da ansiedade com o amanhã. Pai, tu tens o futuro nas tuas mãos. Cada dia tem a sua própria dificuldade. Ajuda-nos a confiar um dia de cada vez. Há quem esteja no poço da desesperança, achando que nada vai melhorar. Senhor, enquanto há vida, há esperança. Tu és o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível a ti. Reacende a esperança nos corações desesperançados. Há quem esteja no poço da falta de fé, querendo crer, mas lutando com dúvidas terríveis. Pai, ajuda a nossa incredulidade, aumenta a nossa fé. Que possamos crer mesmo sem ver. Há quem esteja no poço da autossuficiência, achando que não precisa de ninguém, construindo muros ao redor do coração. Senhor, fomos criados para viver em comunidade. Ajuda-nos a derrubar os muros, que possamos nos abrir para relacionamentos verdadeiros. Há quem esteja no poço da fofoca e da maledicência, destruindo reputações com palavras. Pai, coloca guarda na nossa boca, que as nossas palavras edifiquem e não destruam. Há quem esteja no poço do medo da morte, aterrorizado com o fim da vida terrena. Senhor, para quem crê em ti, a morte não é o fim, mas o começo da vida eterna. Senhor, tira o medo da morte dos nossos corações. Há quem esteja no poço da obsessão pelo trabalho, negligenciando família, saúde, vida espiritual em nome do sucesso profissional. Pai, ensina-nos a ter equilíbrio. O trabalho é importante, mas não é tudo. Que priorizemos o que realmente importa. Há quem esteja no poço da falta de disciplina, começando muitas coisas, mas não terminando nada, vivendo de maneira desorganizada. Senhor, dá-nos disciplina, ajuda-nos a estabelecer rotinas saudáveis, que possamos ser fiéis no pouco para sermos fiéis no muito. Há quem esteja no poço da ingratidão, focando sempre no que falta e nunca no que tem, reclamando constantemente. Pai, abre os nossos olhos para as bênçãos que já temos, enche os nossos corações de gratidão, que possamos dar graças em tudo.
Há quem esteja no poço da pressa constante, sempre correndo, nunca parando, estressado e ansioso. Senhor, ensina-nos a desacelerar. Senhor, há tempo para tudo debaixo do céu. Ajuda-nos a viver no ritmo certo. Há quem esteja no poço da falta de limites, dizendo sim a tudo, sobrecarregado, incapaz de dizer não. Pai, ensina-nos a estabelecer limites saudáveis. Não podemos fazer tudo. Dá-nos sabedoria para escolher as nossas batalhas. A quem esteja no poço da crítica constante, sempre apontando defeitos nos outros, nunca satisfeito com nada. Senhor, tira a trave dos nossos próprios olhos antes de vermos o cisco no olho do próximo. Ajuda-nos a ser mais misericordiosos. Há quem esteja no poço da falta de propósito no trabalho, fazendo o que não gosta, sentindo-se inútil. Pai, mostra-nos como podemos glorificar-te mesmo nas tarefas mais simples. Dá-nos contentamento com o que fazemos ou abre portas para mudanças necessárias. Senhor, agora nós clamamos, tira-nos de todos estes poços, estende a tua mão poderosa e ergue-nos, coloca os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Pai, o Salmo 40 diz que tu firmaste os passos de Davi, firma também os nossos passos. Que não voltemos a cair nos mesmos erros, que caminhemos com segurança, sabendo que tu nos sustentas. Senhor, não queremos apenas sair do poço, queremos ser transformados. Queremos que esta experiência nos aproxime mais de ti. Que o tempo no poço não tenha sido em vão. Há quem precise de cura física neste momento. Senhor, tu és o Deus que cura. Toca os corpos enfermos. Sara o câncer, a diabetes, a hipertensão, as doenças do coração. Restaura a saúde dos que sofrem, a quem precise de cura emocional. Pai, as feridas da alma são as mais profundas. Cura as memórias dolorosas. Restaura as emoções quebradas. Traz paz interior. Há quem precise de cura espiritual. Senhor, há almas feridas pelo pecado, distantes de ti. Restaura a comunhão quebrada. Traz de volta os que se afastaram. Pai, o Salmo 40 termina dizendo que tu puseste um cântico novo na boca de Davi. Senhor, coloca também um cântico novo nas nossas bocas, que onde havia choro haja canto, que onde havia lamento haja louvor, que onde havia desespero haja alegria. Transforma o nosso luto em dança, tira as nossas vestes de tristeza e veste-nos com alegria. Senhor, que este cântico novo não seja apenas para nós, que a nossa história de libertação inspire outros, que o nosso testemunho encoraje os que ainda estão no poço. Usa as nossas vidas transformadas para alcançar outros. Pai, declaramos nesta manhã que o nosso tempo no poço acabou. Pela fé, recebemos a libertação. Cremos que tu já estás a trabalhar. Vemos pela fé os nossos pés firmes sobre a rocha. Ouvimos pela fé o cântico novo que vem. Obrigado porque já está feito. Em nome de Jesus, amém. Senhor, queremos aprofundar esta oração pedindo que a libertação que recebermos seja completa e duradoura. Não queremos uma libertação temporária, queremos ser totalmente livres. Pai, há padrões de comportamento que precisam ser quebrados. Há ciclos viciosos que se repetem geração após geração nas nossas famílias. Senhor, quebra estas maldições geracionais, que a libertação que recebermos hoje afete não apenas a nós, mas também as gerações futuras. Que os nossos filhos e netos não herdem os mesmos problemas que enfrentamos. Há quem esteja lutando contra vícios que vêm de família, contra padrões de relacionamento destrutivos que se repetem, contra doenças hereditárias. Pai, tu tens poder para quebrar toda a cadeia, que a liberdade que Cristo conquistou na cruz seja manifestada nas nossas vidas. Senhor, pedimos também sabedoria para não voltarmos ao poço. Depois de sermos libertos, precisamos de discernimento para não cairmos nas mesmas armadilhas.
ensina-nos a reconhecer os sinais de perigo. Dá-nos força para resistir às tentações que nos levaram ao poço antes. Pai, há quem precise de libertação financeira. Senhor, não é a tua vontade que os teus filhos vivam endividados, oprimidos por credores, sem conseguir suprir as necessidades básicas. Derrama prosperidade sobre os que te buscam. Abre as janelas dos céus, repreende o devorador. Que haja mais do que suficiente. Ensina-nos a administrar bem o que nos dás. Que sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Que sejamos generosos com os necessitados. Senhor, a quem esteja desempregado há muito tempo, abre portas de emprego hoje mesmo. Que cheguem propostas inesperadas. Que sejam chamados para entrevistas, que consigam as vagas que desejam, a quem tenha negócios falindo. Pai, reverte a situação, manda clientes, aumenta as vendas, dá estratégias sobrenaturais de negócio. Há quem esteja com o nome sujo, sem crédito, sem conseguir comprar nada. Senhor, limpa os nomes, abre oportunidades de renegociação de dívidas, que consigam pagar o que devem e recomeçar. Pai, há quem precise de libertação nos relacionamentos. Senhor, há casamentos à beira do divórcio. Salva estes casamentos, derrama amor renovado entre os cônjuges, ajuda-os a se lembrarem do porquê se apaixonaram, cura as feridas causadas por palavras duras, traz perdão onde há mágoa, restaura a intimidade perdida a quem esteja sofrendo com filhos rebeldes. Pai, toca o coração destes jovens. Protege-os das más influências, traz-os de volta ao caminho certo, dá sabedoria aos pais para lidarem com a rebeldia. Que o amor vença. A quem esteja solteiro e desejando casar, mas não encontrando a pessoa certa. Senhor, no teu tempo perfeito, manda a pessoa que preparaste, que não se casem por desespero, mas por amor verdadeiro. Protege-os de relacionamentos errados. Há quem esteja em namoros ou noivados destrutivos. Pai, dá discernimento. Se não é a pessoa certa, dá coragem para terminar. Se é a pessoa certa, mas há problemas, ensina-os a resolver. Senhor, há quem precise de libertação no trabalho. Pai, há ambientes de trabalho tóxicos, onde há perseguição, inveja, injustiça. Protege os teus filhos nestes lugares. Muda o ambiente ou muda-os de lugar. Que não sejam vítimas de assédio moral. Que sejam valorizados pelo que fazem, a quem esteja sendo perseguido por causa da fé no trabalho. Senhor, dá-lhes coragem para não negarem a Ti. Que sejam testemunhas fiéis mesmo sob pressão. Protege os seus empregos. Há quem tenha chefes injustos que os maltratam. Pai, muda o coração destes chefes ou remove os teus filhos destes lugares. Abre portas em lugares onde serão respeitados. A quem esteja fazendo trabalhos abaixo da sua qualificação por necessidade. Senhor, abre portas melhores, que possam usar os seus talentos plenamente, que recebam salários justos pelo que fazem. Há quem tenha medo de perder o emprego. Pai, dá segurança, se for para perder, que seja porque tens algo melhor preparado. Pai, há quem precise de libertação na área da saúde mental. Senhor, as doenças da mente são reais e precisam de atenção. Há quem esteja lutando contra a depressão profunda, acordando sem vontade de viver. Senhor, devolve a vontade de viver, mostra razões para continuar. Envia ajuda profissional qualificada, que os medicamentos façam efeito, que as terapias tragam resultados. Há quem esteja com síndrome do pânico, tendo crises de ansiedade paralisantes. Pai, acalma estas tempestades interiores. Dá paz que excede o entendimento. Ensina técnicas de respiração e controlo. Há quem tenha transtorno bipolar, alternando entre euforia e depressão. Senhor, traz equilíbrio, que encontrem o tratamento certo. Há quem tenha transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Pai,
Cura a relação destas pessoas com a comida. Restaura a imagem que têm de si mesmas. Há quem tenha toque, vivendo preso em rituais e pensamentos obsessivos. Senhor, liberta destas prisões mentais. Pai, há quem precise de libertação de traumas do passado. Senhor, há pessoas carregando feridas de abuso sexual, de violência física, de abandono na infância. Estas feridas são profundas e dolorosas. Pai, só Tu podes curar completamente. Toca nas memórias dolorosas. Tira o poder que estes traumas têm sobre o presente. Ajuda estas pessoas a perdoarem não porque os abusadores merecem, mas porque elas precisam ser livres. Há quem tenha sido abusado na infância por pessoas que deveriam proteger. Senhor, que injustiça terrível! Consola estas almas feridas, mostra-lhes que não foi culpa delas, restaura a capacidade de confiar. Há quem carregue vergonha de coisas que lhes foram feitas. Pai, tira esta vergonha. A vergonha pertence aos que praticaram o mal, não às vítimas. Há quem tenha presenciado violência, acidentes traumáticos, mortes trágicas. Senhor, cura estas memórias, que possam lembrar sem reviver a dor. Senhor, há quem precise de libertação de opressões espirituais. Pai, reconhecemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Há forças espirituais do mal que tentam oprimir os teus filhos. Senhor, quebramos todo o poder das trevas agora em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Todo encantamento, toda maldição, toda palavra negativa enviada contra os teus filhos volta para quem enviou sem nos afetar. Cobrimos cada pessoa com o sangue de Jesus. Colocamos a armadura completa de Deus. O capacete da salvação protege a nossa mente. A couraça da justiça protege o nosso coração. O cinturão da verdade nos mantém firmes. As sandálias do Evangelho nos dão prontidão. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, destrói as obras do inimigo. A quem esteja sob ataque espiritual intenso, Senhor, manda os teus anjos para proteger, que acampem ao redor dos teus filhos. Pai, há quem precise de libertação de falsas crenças sobre ti. Senhor, há pessoas que têm uma imagem distorcida de quem tu és. Alguns te veem como um Deus distante e indiferente. Outros te veem como um juiz severo, pronto a punir. Outros ainda te veem como um pai fraco, incapaz de ajudar. Senhor, revela quem tu realmente és. Tu és amor, tu és poderoso, tu és presente. Tu te importas com cada detalhe das nossas vidas. Há quem ache que não é digno do teu amor por causa dos erros do passado. Pai, ninguém é digno, mas tu nos amas assim mesmo. O teu amor não depende do nosso merecimento. Há quem ache que pecou demais para ser perdoado. Senhor, não existe pecado maior do que a tua graça. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Há quem ache que tu causaste as tragédias da vida deles. Pai, tu não és autor do mal. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Tu vieste para dar vida em abundância. Senhor, há quem precise de libertação de vícios e dependências. Pai, há quem esteja preso ao álcool, bebendo cada vez mais, destruindo a saúde, a família, o trabalho. Senhor, quebra estas correntes, dá força para parar. Envia ajuda através de grupos de apoio, de tratamento, de pessoas que entendem. Há quem esteja preso às drogas, sejam leves ou pesadas. Pai, o poder do vício é forte, mas o teu poder é infinitamente maior. Liberta os cativos, restaura o que as drogas destruíram. Há quem esteja preso ao cigarro, querendo parar, mas não conseguindo. Senhor, tira o desejo, diminui a ansiedade, dá força de vontade. Há quem esteja preso a vícios comportamentais,
pornografia, jogos de azar, compras compulsivas, uso excessivo de internet e redes sociais. Pai, estes vícios também escravizam. Liberta. Ensina a usar as coisas de maneira saudável. Há quem esteja preso a relacionamentos abusivos, incapaz de sair mesmo sabendo que deveria. Senhor, dá coragem para romper. Protege no processo de saída. Pai, há quem precise de libertação na área dos estudos. Senhor, há estudantes lutando, sem conseguir aprender, com notas baixas, com medo de reprovar. Dá-lhes capacidade de compreensão. Abre o entendimento. Ajuda-os a se concentrar. Há quem esteja fazendo vestibular ou concurso público. Pai, dá sabedoria na hora da prova. Que se lembrem do que estudaram. Que acertem as questões. Que consigam as vagas que desejam. Há quem esteja fazendo mestrado, doutorado, pesquisas complexas. Senhor, dá insights, ideias, direção. Há professores cansados, desvalorizados, sem motivação. Pai, renova o amor deles pela educação. Valoriza o trabalho que fazem. Há quem tenha abandonado os estudos e queira voltar. Senhor, abre portas. Que consigam conciliar trabalho e estudo. Dá-lhes disciplina para persistir. Há quem tenha dificuldades de aprendizagem, dislexia, déficit de atenção. Pai, ajuda-os a encontrar métodos que funcionem para eles, que não se sintam menos capazes. Senhor, há quem precise de libertação de padrões de pensamento negativos. Pai, a mente é um campo de batalha. Há quem tenha pensamentos de inferioridade constantes, sempre se achando menos do que os outros. Senhor, mostra a estas pessoas o valor que têm em Ti. Há quem tenha pensamentos de fracasso, sempre esperando o pior, nunca acreditando que pode dar certo. Pai, renova a mente. Ensina a pensar positivamente, baseado nas Tuas promessas. Há quem tenha pensamentos suicidas, achando que a morte é a única saída. Senhor, isto é mentira do inimigo. A vida vale a pena. Há solução, há esperança. Manda ajuda urgente para estas pessoas. Que liguem para linhas de apoio, que busquem ajuda profissional, que falem com alguém de confiança. Há quem viva atormentado por pensamentos obsessivos que não conseguem controlar. Pai, dá domínio próprio. Ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Há quem tenha pensamentos de vingança contra quem lhes fez mal. Senhor, a vingança pertence a Ti. Pai, há quem precise de libertação na área da sexualidade. Senhor, Tu criaste a sexualidade e ela é boa dentro do Teu plano. Mas há muita confusão nesta área. Há quem esteja lutando com identidade de gênero, com orientação sexual, sem saber quem são. Pai, revela a Tua verdade com amor, não com julgamento, mas com compaixão. Há quem esteja preso a práticas sexuais destrutivas. Senhor, ensina a sexualidade saudável conforme o Teu projeto. Há quem tenha sido ferido sexualmente e carregue traumas. Pai, cura estas feridas profundas. Restaura a capacidade de intimidade saudável. Há casais com problemas de intimidade. Senhor, restaura esta área tão importante do casamento. Há quem esteja lutando contra a pornografia, vício que destrói relacionamentos e distorce a visão da sexualidade. Pai, liberta. Coloca filtros, accountability, ajuda profissional. Há quem tenha caído em adultério e carregue a culpa. Senhor, há perdão. Restaura o que foi quebrado se for possível, senão, ajuda a recomeçar com sabedoria. Senhor, há quem precise de libertação de medos específicos. Pai, Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Há quem tenha medo de falar em público, perdendo oportunidades por causa disto. Senhor, dá confiança. Há quem tenha medo de altura, de lugares fechados, de multidões, fobias que limitam a vida. Pai, liberta destes medos irracionais. Há quem tenha medo de dirigir depois de um acidente. Senhor, restaura a confiança. Há quem tenha medo de viajar de avião.
perdendo oportunidades. Pai, dá paz a quem tenha medo de animais por causa de traumas passados. Senhor, cura estas memórias. Há quem tenha medo do escuro, dormindo com luzes acesas, mesmo adulto. Pai, tira este medo infantil. Há quem tenha medo de doenças, vivendo em hipocondria constante. Senhor, dá segurança na tua proteção. Há quem tenha medo de perder pessoas amadas, vivendo em ansiedade. Pai, ensina a confiar que todos estão nas tuas mãos. Senhor, há quem precise de libertação de compromissos e relacionamentos que drenam energia. Pai, há pessoas que dizem sim a tudo e estão esgotadas. Ensina-nos a estabelecer limites saudáveis. Não podemos estar em todos os lugares, ajudar todas as pessoas, participar de tudo. Dá-nos sabedoria para escolher onde investir o nosso tempo e energia. Há quem esteja em amizades tóxicas que só sugam e nunca dão. Senhor, dá discernimento. Algumas amizades precisam terminar. Há quem esteja em ministérios por obrigação e não por chamado. Pai, liberta. Não precisamos fazer tudo na igreja. Há quem esteja em compromissos familiares opressivos. Senhor, mesmo sendo família, precisamos de limites. Ensina-nos a amar sem nos anular. Há quem carregue responsabilidades que não são suas. Pai, ajuda a identificar o que é nosso carregar e o que não é. Há quem esteja tentando salvar pessoas que não querem ser salvas. Senhor, não podemos forçar ninguém a mudar. Liberta-nos desta ilusão de controle. Pai, há quem precise de libertação de expectativas não cumpridas. Senhor, há pessoas amarguradas porque a vida não saiu como planejaram. Há quem esperasse estar casado a esta altura e está solteiro. Há quem esperasse ter filhos e não conseguiu. Há quem esperasse sucesso profissional e não chegou. Há quem esperasse saúde e está doente. Pai, ajuda-nos a soltar as expectativas e abraçar a realidade. Nem sempre a vida sai como planejamos, mas tu tens um plano melhor. Há quem esteja decepcionado com a igreja, com líderes que falharam, com cristãos que não vivem o que pregam. Senhor, não olhemos para pessoas imperfeitas, mas para ti que és perfeito. A igreja é imperfeita porque é feita de pessoas imperfeitas. Há quem esteja decepcionado com ti mesmo, Senhor, porque oraram e não foram atendidos como esperavam. Pai, os teus caminhos são mais altos que os nossos. Às vezes dizes não porque tens algo melhor. Às vezes dizes, espera porque o tempo não é ainda. Ajuda-nos a confiar mesmo sem entender. Senhor, há quem precise de libertação na área da comunicação. Pai, há pessoas que não sabem se expressar, guardando tudo dentro até explodir. Ensina-nos a comunicar de maneira saudável. Há quem fale demais, sem filtro, ferindo pessoas com palavras. Senhor, coloca guarda na nossa boca. Há quem tenha dificuldade de ouvir, sempre interrompendo, sempre querendo falar. Pai, ensina-nos a ouvir verdadeiramente. Há quem use palavras como armas, destruindo com sarcasmo e críticas. Senhor, que as nossas palavras edifiquem. Há quem não consiga dizer não, concordando com tudo, para não desagradar. Pai, dá-nos coragem para sermos honestos. Há quem minta constantemente, perdendo a credibilidade. Senhor, ensina-nos que a verdade liberta. Há quem fofoque, espalhando histórias alheias. Pai, ajuda-nos a falar das pessoas como gostaríamos que falassem de nós. Há quem use linguagem agressiva, gritando, xingando. Senhor, controla as nossas emoções e as nossas palavras. Pai, há quem precise de libertação de ciclos de autossabotagem. Senhor, há pessoas que, quando as coisas estão indo bem, fazem algo para destruir. Inconscientemente, não se sentem merecedoras de felicidade. Pai, quebra estes padrões. Somos dignos de coisas boas, não por merecimento, mas por graça. Há quem sempre escolha pessoas erradas para se relacionar, repetindo os mesmos erros. Senhor,
dá discernimento. Quebra a atração por relacionamentos destrutivos. Há quem sempre comece projetos, mas nunca termine, sabotando o próprio sucesso. Pai, dá perseverança. Ajuda a terminar o que começamos. Há quem sempre arranje desculpas para não fazer o que deveria, procrastinando eternamente. Senhor, dá disciplina. Vence a preguiça. Há quem sempre se coloque em situações de risco, como se testasse a sorte. Pai, dá amor próprio. Ensina-nos a nos cuidarmos. Há quem sempre assuma a culpa por tudo, mesmo quando não é culpado. Senhor, ensina-nos a ter responsabilidade equilibrada. Senhor, nós declaramos que todas estas libertações estão acontecendo agora mesmo enquanto oramos. Pela fé, vemos as correntes caindo. Pela fé, sentimos o alívio chegando. Pela fé, sabemos que Tu estás a operar. Não importa há quanto tempo estamos nestes poços, hoje é o dia da libertação. Não importa quão profundo é o poço, a Tua mão alcança. Não importa quão forte é a corrente, o Teu poder quebra. Senhor, que quando terminarmos esta oração, sintamos que algo mudou. Que haja leveza onde havia peso, que haja esperança onde havia desespero, que haja paz onde havia angústia. Que haja alegria onde havia tristeza. Pai, coloca os nossos pés sobre a rocha, firma os nossos passos, põe um cântico novo nas nossas bocas, que possamos testemunhar. Eu estava no poço, mas Deus me tirou. Eu estava afundando, mas Deus me levantou. Eu estava perdido, mas Deus me encontrou. Que a nossa história inspire outros, que o nosso testemunho traga esperança aos desesperançados. Que a glória seja toda Tua, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, queremos continuar intercedendo pelos que ainda precisam de libertação específica em áreas que não mencionamos. Senhor, há quem esteja lutando com questões que nem sabem nomear, dores tão profundas que não têm palavras para descrever. Tu conheces cada coração, Tu vês o que ninguém mais vê. Tu entendes o que nem nós mesmos entendemos. Pai, toca nestas áreas secretas, cura as feridas escondidas, liberta das prisões invisíveis. Há quem esteja com vergonha de pedir ajuda, achando que o seu problema é pequeno demais ou grande demais. Senhor, não existe problema insignificante para Ti. Tudo o que nos aflige importa para Ti. Há quem tenha desistido de orar porque acha que Tu não ouves. Pai, Tu sempre ouves. Às vezes a resposta demora porque estás a preparar algo melhor do que pedimos. Às vezes a resposta é diferente do que esperamos porque Tu vês o quadro completo. Confiamos no Teu tempo perfeito. Há quem esteja orando há anos pela mesma coisa sem ver resposta. Senhor, não desanimemos. Ensina-nos a perseverar na oração. Senhor, há quem precise de libertação na área dos sonhos e propósitos. Pai, há pessoas que enterraram os seus sonhos porque a vida foi dura demais. Há quem desistiu de sonhar porque foi decepcionado muitas vezes. Senhor, ressuscita os sonhos mortos. Devolve a capacidade de sonhar. Mostra que nunca é tarde para recomeçar. Há quem tenha talentos guardados por medo de falhar. Pai, dá coragem para usar os dons que Tu deste. Não importa se falhamos, o que importa é tentarmos. Há quem esteja vivendo a vida que os outros planejaram, não a sua própria. Senhor, ajuda a descobrir o propósito verdadeiro. Liberta da pressão das expectativas alheias. Há quem saiba o que deveria fazer, mas tenha medo de dar o passo. Pai, dá coragem. Abre as portas no tempo certo. Provê os recursos necessários. Há quem esteja preso em trabalhos que odeiam por necessidade financeira. Senhor, abre caminhos para mudanças, que possam trabalhar com o que amam e ainda assim suprir as necessidades. Pai, há quem precise de libertação de traumas coletivos. Senhor, há comunidades inteiras marcadas por tragédias, desastres naturais, violência urbana, acidentes em massa. Cura estas comunidades,
restaura a paz, traz reconstrução a quem tenha perdido tudo em enchentes, incêndios, terremotos. Senhor, provê abrigo, alimento, recomeço, levanta pessoas para ajudar a quem viva em áreas de conflito armado, ouvindo tiros todas as noites, sem segurança. Pai, traz paz a estas regiões, protege os inocentes, muda o coração dos violentos. A quem tenha sobrevivido a massacres, genocídios, guerras, Senhor, como curar feridas tão profundas? Só Tu podes. Derrama o Teu bálsamo curador. Há comunidades divididas por ódio racial, étnico, religioso. Pai, quebra os muros de separação. Ensina-nos que somos todos irmãos. A quem viva em extrema pobreza, sem acesso à água, comida, saúde e educação. Senhor, levanta líderes justos. Transforma estruturas opressoras, traz dignidade aos esquecidos. Senhor, a quem precise de libertação na área da tecnologia. Pai, vivemos numa era digital que traz benefícios, mas também armadilhas. Há quem esteja viciado em redes sociais, passando horas rolando feeds, comparando vidas, sentindo-se miserável. Senhor, liberta deste vício moderno. Ensina o uso saudável da tecnologia. A quem esteja viciado em jogos eletrônicos, negligenciando responsabilidades, relacionamentos, vida real. Pai, traz equilíbrio. A quem esteja sendo cyberbullied, recebendo ataques e ameaças online. Senhor, protege as vítimas, dá-lhes sabedoria para lidar. Toca o coração dos agressores. Há quem esteja exposto a conteúdos nocivos na internet, pornografia, violência, teorias conspiratórias. Pai, guarda as mentes, coloca filtros. Há quem esteja sendo enganado por golpes online, perdendo dinheiro. Senhor, dá discernimento, protege os vulneráveis. Há quem viva para os likes e comentários, medindo o próprio valor por métricas digitais. Pai, o nosso valor vem de Ti, não das redes sociais. Pai, há quem precise de libertação na área da justiça. Senhor, há inocentes presos injustamente cumprindo penas por crimes que não cometeram. Pai, faz brilhar a verdade, levanta advogados competentes, que a justiça seja feita. Há quem esteja preso merecidamente, mas arrependido, querendo mudar. Senhor, transforma vidas dentro das prisões, que encontrem a Ti lá, que saiam melhores do que entraram. Há quem seja vítima de corrupção, tendo os seus direitos negados por sistemas injustos. Pai, derruba a corrupção. Levanta autoridades íntegras. Há quem esteja esperando há anos por processos judiciais sem ver resolução. Senhor, acelera a justiça, que haja sentenças justas. Há quem seja vítima de preconceito no sistema judicial, recebendo penas mais duras por causa da cor da pele ou condição social. Pai, que injustiça! Muda este sistema. Há famílias destruídas pelo encarceramento. Senhor, protege as crianças de pais presos. Provê para estas famílias. Senhor, há quem precise de libertação na área da criatividade. Pai, Tu és o Criador Supremo e nos fizeste a Tua imagem também criativos. Há artistas bloqueados, sem inspiração, sentindo que perderam o dom. Senhor, renova a criatividade, envia inspiração fresca. Há escritores com páginas em branco, músicos sem melodias, pintores sem cores. Pai, desbloqueia a criatividade. Há quem tenha medo de criar, porque será julgado. Senhor, dá coragem para expressar. A arte verdadeira sempre incomoda alguns. Há quem use os dons artísticos para o mal, criando conteúdo destrutivo. Pai, redireciona estes talentos para o bem. Há quem tenha talentos desperdiçados por falta de oportunidade. Senhor, abre portas. Conecta-os com as pessoas certas. Há quem precise usar a criatividade para resolver problemas, mas não sabe como. Pai, dá ideias inovadoras. Inspira soluções criativas. Há quem critique a arte dos outros por inveja. Senhor, cura esta inveja. Ensina a celebrar o talento alheio. Pai,
a quem precise de libertação na área da liderança. Senhor, há líderes cansados, desanimados, querendo desistir. Renova as forças dos que lideram, dá-lhes nova visão. Há líderes que abusam do poder, oprimindo os que deveriam servir. Pai, ou muda o coração destes ou remove-os da liderança. Levanta líderes servos, a quem tenha chamado para liderar, mas tenha medo de assumir. Senhor, dá coragem, equipa com os dons necessários. Há líderes solitários, sem ninguém com quem compartilhar os fardos. Pai, manda companheiros de jornada. Há líderes que perderam a humildade, achando-se superiores. Senhor, ensina que liderança é serviço, não domínio. A quem siga líderes errados, sendo enganado e manipulado. Pai, abre os olhos, dá discernimento. A quem não tenha líderes, vivendo sem direção. Senhor, manda mentores, guias, pessoas sábias. Há líderes jovens enfrentando resistência dos mais velhos. Pai, que haja respeito mútuo entre gerações. Há líderes idosos sendo descartados. Senhor, que a sabedoria da experiência seja valorizada. Senhor, há quem precise de libertação na área da alimentação. Pai, Tu criaste alimentos para o nosso sustento e prazer. Há quem não tenha o que comer, passando fome real. Senhor, multiplica o pão. Levanta pessoas para suprir. Que nenhuma criança durma com fome. Há quem tenha comida, mas não consiga comer por causa de transtornos alimentares. Pai, cura a relação com a comida. Há quem coma compulsivamente para preencher vazios emocionais. Senhor, cura os vazios, não apenas os sintomas. Há quem faça dietas extremas prejudicando a saúde. Pai, ensina o equilíbrio. Há quem idolatre a comida, vivendo para comer. Senhor, ajusta as prioridades. Há quem use comida como recompensa ou punição. Pai, ensina padrões saudáveis. Há quem tenha alergias e intolerâncias severas, limitando a alimentação. Senhor, cura ou ensina a viver bem dentro das limitações. Há quem esteja obeso, sofrendo preconceito e problemas de saúde. Pai, ajuda no processo de emagrecimento saudável. Há quem esteja abaixo do peso fraco. Senhor, restaura a saúde. Pai, há quem precise de libertação na área do sono. Senhor, Tu deste o sono como presente para a restauração. Há quem sofra de insônia crônica, passando noites em claro. Pai, concede sono reparador. Há quem tenha pesadelos recorrentes, acordando aterrorizado. Senhor, guarda os sonhos. Dá sonos tranquilos. Há quem durma demais, usando o sono como fuga da realidade. Pai, traz equilíbrio. Há quem trabalhe em turnos noturnos, prejudicando o ritmo natural do corpo. Senhor, protege a saúde destas pessoas. Há quem tenha apneia do sono, acordando cansado. Pai, cura ou provê tratamento. Há quem seja sonâmbulo, colocando-se em perigo. Senhor, protege durante o sono. Há quem sofra de paralisia do sono, experiências aterrorizantes. Pai, liberta deste tormento. Há crianças com terrores noturnos. Senhor, dá paz aos pequenos. Há quem não consiga dormir por causa de dores crônicas. Pai, alivia as dores. Há quem perca sono preocupando-se. Senhor, dá paz que permite dormir confiando em Ti. Senhor, há quem precise de libertação na área da memória. Pai, há quem sofra de Alzheimer ou demência, perdendo a própria identidade. Senhor, isto é tão doloroso. Conforta os doentes e as famílias. Dá paciência aos cuidadores, a quem tem a memória fraca, esquecendo constantemente. Pai, melhora a capacidade de memorização. A quem tenha memórias traumáticas intrusivas. Senhor, cura estas memórias. Tira o poder que tem sobre o presente. A quem não consiga esquecer mágoas, revivendo ofensas constantemente. Pai, ensina a perdoar e soltar. Há quem tenha perdido memórias importantes por acidentes ou doenças. Senhor, restaura o que é possível.
ajuda a criar novas memórias boas. Há quem viva preso em memórias do passado, incapaz de viver o presente. Pai, ajuda a deixar ir. O passado passou. Há quem não se lembre da própria infância por traumas bloqueados. Senhor, no teu tempo, se for necessário, traz-a à tona para curar. Há quem tenha memória fotográfica, mas sofra com isto. Pai, ensina a lidar com este dom. Pai, há quem precise de libertação na área das finanças de maneira mais profunda. Senhor, há quem esteja em extrema pobreza geracional, famílias pobres há gerações. Quebra estes ciclos de pobreza, abre portas de prosperidade. Há quem seja rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Pai, mostra que o dinheiro não traz felicidade verdadeira. Há quem idolatre o dinheiro, fazendo qualquer coisa para conseguir mais. Senhor, ajusta as prioridades. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Há quem seja avarento, tendo muito, mas não compartilhando nada. Pai, ensina a generosidade. Há quem seja irresponsável com dinheiro, gastando tudo impulsivamente. Senhor, ensina a disciplina financeira. Há quem empreste dinheiro e não receba de volta, sendo prejudicado. Pai, toca o coração dos devedores, que paguem o que devem. Há quem seja cobrador cruel, oprimindo devedores. Senhor, ensina a misericórdia. Há quem trabalhe honestamente, mas não consiga prosperar. Pai, abençoa o trabalho das mãos, multiplica os recursos. Senhor, há quem precise de libertação na área da moradia. Pai, há quem viva nas ruas, sem abrigo, exposto ao frio, ao calor, ao perigo. Senhor, provê moradia, levanta abrigos, manda ajuda. Há quem viva em condições precárias, casas caindo, sem saneamento, sem dignidade. Pai, melhora as condições de vida. Há quem pague aluguel caro demais, trabalhando só para pagar casa. Senhor, provê moradia própria ou aluguéis justos a quem esteja prestes a perder a casa por não conseguir pagar. Pai, provê os recursos, abre caminhos de renegociação. Há quem viva em áreas de risco, morros que podem deslizar, áreas de enchente. Senhor, protege estas pessoas, provê realocação segura. Há quem tenha casa, mas não tenha paz lá, vivendo em conflito constante. Pai, traz paz aos lares. Há quem viva sozinho em casas grandes, sentindo solidão. Senhor, enche a casa com tua presença, manda companhia. Há quem more com muitas pessoas em espaços pequenos, sem privacidade. Pai, provê espaço adequado. Pai, há quem precise de libertação na área da mobilidade. Senhor, há quem tenha deficiências físicas, limitando movimentos. Pai, cura se for da tua vontade. Se não for, dá graça para viver bem dentro das limitações. Provê acessibilidade. Há quem esteja em cadeira de rodas desejando andar. Senhor, tu podes fazer o paralítico andar. Cremos em milagres. Há quem tenha perdido membros em acidentes. Pai, consola. Ajuda a adaptar-se. Provê próteses. Há quem tenha doenças degenerativas perdendo mobilidade progressivamente. Senhor, retarda a progressão. Dá força para cada dia. Há quem seja idoso, perdendo a capacidade de se locomover. Pai, mantenha a autonomia o máximo possível. Há quem dependa de outros para tudo, sentindo-se um fardo. Senhor, mostra que todos têm valor independente da capacidade. Há quem cuide de pessoas com mobilidade limitada, cansado fisicamente. Pai, dá força aos cuidadores. Renova as energias. Há quem não tenha acesso a transporte, preso em casa. Senhor, provê meios de locomoção. Senhor, há quem precise de libertação na área da comunicação com Ti. Pai, há quem queira orar, mas não saiba como. Ensina-nos a orar. A oração é simplesmente conversar contigo. Há quem sinta que as orações não passam do teto. Senhor, Tu sempre ouves. Às vezes o problema não é tua surdez, mas a nossa impaciência. Há quem ore apenas pedindo,
nunca agradecendo. Pai, ensina-nos a gratidão, a quem tenha medo de orar em voz alta. Senhor, dá confiança. Não precisamos de palavras bonitas, precisamos de corações sinceros, a quem use a oração para manipular outros. Pai, isto é errado. Oração não é instrumento de manipulação, a quem faça orações longas para impressionar. Senhor, tu não te impressionas com palavras, mas com fé. Há quem ore sem fé, apenas por hábito. Pai, reaviva a fé. Há quem desistiu de orar porque acha que não funciona. Senhor, a oração sempre funciona, mas nem sempre da maneira que esperamos. Há quem ore apenas em crises. Pai, ensina-nos a orar sempre, não apenas em desespero. Pai, há quem precise de libertação na área da leitura da Bíblia. Senhor, há quem nunca leu a Bíblia, não sabendo por onde começar. Abre o apetite pela tua palavra. Guia a leitura. Há quem leia, mas não entenda. Pai, ilumina o entendimento. Revela as verdades escondidas. Há quem use a Bíblia como arma contra outros, tirando versículos de contexto. Senhor, ensina a usar a palavra corretamente. Há quem idolatre a Bíblia, esquecendo-se do autor. Pai, queremos conhecer a Ti através da palavra. Há quem tenha dificuldade de ler por problemas de visão ou alfabetização. Senhor, provê Bíblias em áudio, pessoas para ler, ensino da leitura. Há quem leia apenas por obrigação religiosa. Pai, que a leitura seja prazerosa, não fardo. Há quem interprete a Bíblia de maneira legalista, perdendo a graça. Senhor, revela o equilíbrio entre verdade e graça. Há quem ignore partes da Bíblia que incomodam. Pai, dá coragem para aceitar toda a Tua palavra. Há quem leia muito, mas não pratique nada. Senhor, que sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Senhor, há quem precise de libertação na área do serviço cristão. Pai, há quem sirva na igreja por obrigação, não por amor. Renova a motivação, há quem sirva para ser visto e elogiado. Senhor, ensina-nos a servir em secreto. Há quem critique os que servem sem nunca ajudar. Pai, dá-nos corações de servo. Há quem faça tudo sozinho, não delegando, esgotando-se. Senhor, ensina o trabalho em equipe. Há quem tenha dons, mas não os use por medo. Pai, dá coragem. Usa-nos. Há quem sirva em áreas erradas, não usando os dons que recebeu. Senhor, direciona cada um ao lugar certo. Há quem seja impedido de servir por preconceito. Pai, quebra as barreiras. Todos podem servir. Há quem use o serviço para controlar outros. Senhor, isto é abuso espiritual. Corrige ou remove. Há quem sirva negligenciando família. Pai, ensina o equilíbrio. O primeiro ministério é em casa. Há quem queira servir, mas não tenha oportunidade. Senhor, abre portas, cria oportunidades. Pai, há quem precise de libertação na área do perdão de si mesmo de maneira mais profunda. Senhor, há quem cometeu erros terríveis, coisas que não pode desfazer. Há quem tenha tirado vidas, abortado filhos, destruído famílias. Pai, o peso da culpa é esmagador, mas o teu perdão é maior que qualquer pecado. Se confessamos, tu perdoas. Ajuda estas pessoas a receberem o perdão e a se perdoarem. Há quem tenha falhado como pai ou mãe, vendo os filhos sofrerem consequências. Senhor, redime o tempo perdido, restaura relacionamentos. Há quem tenha traído a confiança de pessoas amadas. Pai, se há como restaurar, restaura. Se não há, ajuda a seguir em frente com sabedoria. Há quem tenha desperdiçado anos em vícios, relacionamentos errados, escolhas tolas. Senhor, tu redimes o tempo. Usa até os erros para ensinar. Há quem carregue segredos vergonhosos que ninguém sabe. Pai, liberta do peso do segredo. Se é necessário confessar, dá coragem. Se não é, ensina a soltar. Senhor, há quem precise de libertação de profecias negativas faladas sobre suas vidas.
pai, a quem tenha ouvido desde criança que não prestava, que não ia dar em nada. Quebra estas palavras malditas. Fala a tua verdade. A quem tenha sido amaldiçoado por pais, por autoridades. Senhor, nenhuma maldição tem poder sobre os teus filhos. Somos abençoados. A quem acredite em previsões negativas de astrólogos, cartomantes, feiticeiros. Pai, estas são mentiras. O nosso futuro está nas tuas mãos. A quem tenha recebido diagnósticos médicos devastadores e tenha aceito como sentença final. Senhor, tu tens a última palavra. Médicos podem errar. Tu podes curar. A quem viva sob maldições geracionais, alcoolismo, divórcio, pobreza repetindo-se. Pai, quebramos toda maldição geracional agora. Somos nova criação. O velho passou. Há quem tenha falado coisas negativas sobre si mesmo. Eu nunca vou conseguir, eu sempre falho. Senhor, quebramos estas automaldições. Fala vida, não morte. Pai, queremos terminar esta oração declarando que o Salmo 40 é real para cada pessoa que orou conosco. Senhor, tu tiraste Davi do poço lamacento e farás o mesmo por nós. Não importa há quanto tempo estamos no poço, não importa quão profundo é. Hoje é o dia da libertação. Declaramos que os nossos pés estão sendo colocados sobre a rocha. Declaramos que os nossos passos estão sendo firmados. Declaramos que um cântico novo está sendo colocado nas nossas bocas. Onde havia choro, haverá canto. Onde havia desespero, haverá esperança. Onde havia morte, haverá vida. Senhor, que quando as pessoas que oraram conosco abrirem os olhos, sintam algo diferente. Que haja uma leveza nova, uma paz inexplicável. Uma certeza de que tu ouviste e estás a agir. Pai, que possamos testemunhar dos teus feitos, que a nossa história de libertação inspire outros que ainda estão no poço, que muitos venham a te conhecer por causa do que fizeste em nós. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a ti. Tu és digno, tu és fiel, tu és poderoso. Confiamos em ti completamente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Pai, agradecemos por este momento sagrado de oração. Obrigado por nos ouvires sempre, por estares presente em cada detalhe das nossas vidas, por nunca nos abandonares, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Obrigado porque tu és o Deus que tira do poço e coloca sobre a rocha. Obrigado porque tu és o Deus que transforma lamento em dança e coloca cânticos novos nas nossas bocas. Senhor, que cada pessoa que orou conosco saia deste momento diferente, transformada pelo teu poder. Que este dia seja vivido com gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiada por esta oração. Enquanto caminhamos na tua presença e colocamos-te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, compartilha com alguém que precise ouvir que Deus tira do poço. Escreve amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé diariamente. E lembra-te, tu não estás sozinho. Deus está contigo e esta comunidade de fé também está. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que as tuas mãos tocarem. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Vai em paz, filho amado, filha amada. O melhor de Deus está à tua frente. Amém.